caminhou mais 1000 metros, e de repente ali as águas começaram a bater nos seus joelhos. Então depois ele caminhou mais um pouco, e as águas elas chegaram nos seus ombros. E logo mais à frente, quando ele continua a caminhada, a palavra de Deus nos diz que ele se depara agora com um rio, que ele não consegue mais entrar nesse rio, a não ser que ele tenha que mergulhar e bater os braços e continuar nadando. E o Senhor ele ministrou agora no coração através dessa palavra, irmãos, que por muitas das vezes nós vimos a casa do Senhor e nós nos sentimos bem só de estar sentados, cultuando, adorando, ouvindo louvores, ouvindo palavra, recebendo uma profecia de Deus, e nós ficamos contentes com isso. Mas Deus nessa noite Ele está dizendo que Ele tem algo maior para a tua vida. Ele está dizendo nessa noite que você precisa mergulhar na presença do Espírito Santo, porque quando nós mergulhamos na presença do Espírito Santo, ela vem e começa a ver o nosso coração, e ali nós começamos a passar pelo tratamento de libertação, de renovo, de ousadia. Nós começamos a ter uma vida nova com o nosso Deus. Então o Senhor nessa noite está te convidando a você mergulhar na presença dEle e pedir para que Ele venha e faça tudo aquilo que Ele quer fazer no teu coração, tudo aquilo que Ele quer fazer na tua vida. Deus está pedindo para você nessa noite: abre o teu coração, abre a tua mente, porque Ele está na casa para fazer o querer dEle na tua vida. Eu quero te convidar neste momento a você fechar os teus olhos, começar a clamar, começar a adorar e exaltar o nome do Senhor. Em nome de Jesus, irmãos, comece a chamar a presença de Deus nessa noite. Comece agora a clamar e exaltar o nome dEle. Espírito Santo, nós te convidamos agora, pedimos a Ti, toma este lugar, toma esse ambiente, Senhor. Faça, Senhor, o teu querer nessa noite. Nós clamamos a Ti, Senhor, nessa noite, para que o Senhor desça e faça morada em nossas vidas. Nós queremos nessa noite, Senhor, mergulhar mais fundo, a um nível mais alto da Tua presença, da Tua glória, Senhor, porque nós queremos mais de Ti a cada dia. Nós clamamos nessa noite, Santo Deus, para que o Senhor venha e traga algo novo nas nossas vidas, Senhor. Que o Senhor faça, Senhor, resplandecer a Tua glória sobre nós, que nós possamos ser transformados, Senhor, de dentro para fora nessa noite. Que o Senhor possa, Senhor, se manifestar neste lugar e trazer a Tua presença em nosso meio, porque nada adianta, Senhor, nós estarmos aqui sem a Tua presença. Por isso nós te convidamos, Espírito Santo, venha, tome este lugar e faça morada em nosso meio. Em nome de Jesus, você que crê, já dê uma forte salva de palmas a Ele. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, a paz do Senhor, igreja. Amém. Vamos adorar e bendizer o nome do Senhor. Eu creio que o Espírito Santo já se faz presente aqui. Que você possa expressar a Ele de todo o teu coração a tua adoração, teu louvor. E nós vamos adorar aquele que é digno de honra, aquele que é digno de glória. Em nome de Jesus. Espírito Santo, toma este ambiente, Espírito Santo. Toma o teu lugar aqui, Espírito Santo. Tu és o primeiro, Tu és o único. Levantamos a nossa voz e clamamos por mais de Ti em nós. Pai nosso no céu,
Aleluia. Acende a luz aí para nós. Glória a Deus. Deus abençoe. Noite de bênção. A operadora Joyce vai estar ministrando algo aqui para a tua vida. Eu creio que Deus vai continuar falando conosco. Amém? Aplauda o Senhor mais uma vez. A paz do Senhor, igreja. Amém? Vamos estar falando um pouquinho sobre dízimos e ofertas. Amém? Eu vou estar lendo em Provérbios. Eu vou estar lendo em Provérbios 3, versículo 9. E vou ler também Provérbios 11, versículo 24. Provérbios 3, versículo 9, Provérbios 11, versículo 24. Amém? Provérbios 3 tem como título de exortação da sabedoria e obedecer ao Senhor. E lá no 9 diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. E lá no 11, 24 diz: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescentar mais e mais, e ao que retém mais do que é justo, seria a pura perda. No 25 diz: a alma generosa prosperará, a quem dá a beber será dessedentado, matará a sede. Amém? Eu gosto muito de falar sobre dízimos e ofertas. Eu gosto muito porque é onde o Senhor precisou trabalhar muito na minha vida. É uma área a qual o Senhor precisou entrar e fazer grandes mudanças. Porque eu sempre falo, nós viramos escravos do dinheiro. Nós viramos escravos do gastar, do consumismo. E quando chega no momento de fazer isso na casa do Senhor, quando chega no momento de nós sermos generosos para com a casa de Deus, nós ficamos com o coração fechado para receber algumas palavras. Nós entramos nos nossos achismos de que já somos generosos o suficiente e não queremos depositar aqui na casa do Pai uma quantia para que possamos ajudar esse ambiente a crescer e assim que nós possamos alcançar mais vidas. Enquanto a gente não colocar o nosso pensamento dessa forma, de que nós estamos fazendo com que o ministério cresça e o ministério crescendo, nós vamos alcançar mais e mais vidas, nós teremos mais condições de fazermos eventos, de cuidarmos das nossas crianças, dos nossos adolescentes, porque nós precisamos alicerçar essas vidas aqui. Mas para isso, nós precisamos do dinheiro, não tem para onde a gente correr. Nós precisamos alimentar as áreas da igreja, mas nós precisamos dele, não tem muito para onde correr. E quando eu ia ministrar a oferta, eu evitava falar a palavra dinheiro, que eu acho que assusta muitas pessoas. Porque nós já temos esse preconceito de falarmos lá fora que somos dizimistas e ofertantes na casa do Senhor. Porque vamos estar dando dinheiro para o pastor. Porque a gente vai estar dando dinheiro
Nesse fim de semana, eu e minha família, nós estávamos reunidos e nós escutamos uma piada de um familiar falando assim: eu estou desempregado, não tem uma vaga na tesouraria lá da igreja, não? Aí eu falei: tem sim, pode ir lá. Quando falta, a gente repõe o que falta. Quando falta, a gente se junta, além dos nossos dízimos, além das nossas ofertas, nós nos juntamos para suprir a necessidade da igreja. Se você quiser fazer isso também, tem que pagar. Ah, não, você não quer. Então as pessoas acham que estamos jogando dinheiro para cima. Mas não, nós estamos dobrando nossos joelhos no chão e pedindo para que o Senhor ministre em corações que às vezes estão muito tempo dentro da igreja e ainda tem um coração duro. Eu digo porque é que nem eu falei, eu gosto de falar desse assunto, que é um assunto que o Senhor trouxe libertação para a minha vida. E quando eu comecei a fazer com que a obra dele se fizesse na minha vida, na minha área financeira também, as coisas começaram a mudar. As coisas começaram a mudar dentro de mim, as coisas começaram a mudar da forma com que eu via as situações. Então que nós venhamos ter a sabedoria da obediência ao Senhor, assim como diz no título de Provérbios. E teremos um coração generoso, porque aquele que dá liberalmente, ainda se lhe acrescentará mais e mais. E nós precisamos ter essa fé, porque eu acredito que uma das coisas que mais agrada a Deus, depois de amarmos o próximo assim como nós mesmos, é a nossa fé neste momento. É a fé naquilo que a gente não consegue ver com os nossos olhos carnais. Mas nós aprendemos com nossos olhos espirituais, começamos a ver as coisas de forma diferente, porque nós começamos a agir de forma diferente e entender que o reino precisa crescer, que tudo que nós fizermos, todas as nossas atitudes é para o reino, é para que o reino cresça, é para que a gente dê um passo a cada vez maior, que possamos alcançar muito mais crianças, muito mais jovens, e que nós possamos ter essa visão de querer ajudar, de querer crescer, de querer que mais pessoas sintam o que nós estamos sentindo aqui neste momento, que é o prazer de servir a esse Deus. Nós não podemos limitar isso somente para nós, e nós vamos fazer isso crescer dessa forma, ajudando a obra e fazendo com que cresça. Amém? E eu queria convidar você, querido, que está disposto e que tenha uma quantia para ajudar na casa do Senhor. Que você, quando você estava lá na sua casa, você pensou: eu vou separar a minha oferta para a casa do Senhor, eu vou separar o meu dízimo, porque até isso, querido, eu tenho certeza que o Senhor olha. Se nós estamos vindo para a casa dele no propósito só de receber, ou estamos vindo no propósito de nos doar e de nos entregar de verdade para ele. Amém? E que você não se sinta pressionado, porque o Senhor, Ele sabe do coração de cada um. Ele sabe quando nós podemos, quando nós podemos. Então fique em paz, você quem vai ofertar, e aquele que não vai, o Senhor te abençoará da mesma forma, porque Ele sabe do seu coração. Amém? O nosso irmão João vai estar passando o envelope, e você que quiser, levante a sua mão. Nós temos a maquininha lá atrás, quem desejar passar o cartão, fique à vontade. Amém?
Senhor, para que ele receba e que seja direcionado da melhor forma possível, amém? E eu quero dizer aqui que eu tenho muito orgulho da igreja a qual eu sirvo, porque o dinheiro, querido, que você deposita aqui, ele é totalmente direcionado para a casa do Senhor. Ele é totalmente direcionado para as coisas do Senhor. É tão difícil, querido, nós alcançarmos a quantia do nosso aluguel, água, luz, internet. Mas o Senhor, Ele nos provê. Passamos por alguns meses apertados, mas o Senhor, Ele vem provendo. E que através das nossas vidas, que possamos abençoar a cada dia mais a casa do Senhor. E assim você verá coisas lindas e maravilhosas acontecendo na sua vida. Coisas que eu digo que às vezes eu falo assim, eu acho que esse mês não vai lá. Mas primeiro eu comecei a separar o meu dízimo, porque eu fazia as minhas contas sem incluir o meu dízimo. E hoje o meu dízimo ele vai lá no topo das minhas contas. É o primeiro, é a primícia, é para o meu Senhor, é para a casa de Deus. E você começar a administrar as suas finanças pensando na casa de Deus, em abençoar a casa do Senhor, para que essa casa esteja provida através das nossas vidas. Amém? Estenda as suas mãos para cá. Pai amado, Pai querido, eis aqui, Senhor, o nosso dízimo, as nossas ofertas. Apresentamos para Ti, Senhor, o nosso sacrifício. O Senhor sabe, Senhor, tem meses que são tão difíceis, mas estamos aqui firmes e fortes, abençoando, dizimando e ofertando a sua casa. Eu quero apresentar, Senhor, a cada um que está aqui nessa noite, que os Teus anjos ministradores estejam em seus corações e em seus pensamentos. Pai amado, Pai querido, que o Teu povo possa ser grandes administradores de sua vida financeira, que o dinheiro não venha corrompê-los, que o dinheiro não venha tomá-los da Tua presença. Pai amado, Pai querido, e que nós aprendemos, Senhor, a dizimar, ofertar a sua casa com amor, com o coração desprendido, Senhor, para que nós possamos ver as suas bênçãos, para que os nossos olhos espirituais se abram e não tenhamos, Senhor, apego, e que nós sejamos prósperos, Senhor, em nossas vidas financeiras, em nome de Jesus. E aquele que crê vai aplaudir o Senhor. Amém? Amém. Nós vamos estar chamando aqui nosso irmão Mateus, evangelista, nosso evangelista Mateus. Esse menino é uma bênção em nossas vidas, servo do Senhor. Ele tem a presença, o brilho do Espírito Santo, já vem com um sorrisão lindo. Nós amamos a sua vida, amém? Venha trazer uma palavra de Deus para nós. Vocês estão sentindo um cheirinho de pão fresquinho? Está vindo direto do céu, tá? Amém? Vamos orar pela vida dele. Pai amado, Pai querido, eis aqui no Teu servo, Senhor. Estamos aqui, Senhor, prontos para receber e aprender mais de Ti através da vida dele. Sei, Senhor, que o Senhor já entregou algo vindo direto de Ti, Senhor, unge da cabeça aos pés. Pai amado, Pai querido, que os Seus anjos estejam acampados em cada cantinho dessa igreja, para que possamos aprender atentamente o que o Senhor quer dizer à sua igreja. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor pela igreja. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor eternamente por mais uma rica oportunidade. É sempre bom estar com os irmãos. Que Deus possa estar abençoando a cada um. Que Deus possa abençoar os pastores. Que Deus possa abençoar cada vida.
conheça novamente, voltando. Chegamos de viagem no sábado e estamos aqui. Não descansei direito, mas graças a Deus, Deus é bom, Deus é fiel e não podemos parar de fazer a vontade do Pai. Abra juntamente comigo a Santa Palavra de Deus, 2 Samuel, no seu capítulo 12. Samuel 12, a partir do versículo 1, eu tenho certeza que Deus tem uma palavra aos nossos corações. 2 Samuel 12, a partir do versículo 1, que diz assim o texto sagrado. E o Senhor enviou a Natã a Davi, e apresentando-se a ele, a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Versículo 2: o rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço e a tinha como filho. E vindo um viajante a homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que vinha a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar 4 vezes mais, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungirei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu Senhor, e as mulheres de teu Senhor no teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mas te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua esposa tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Amém? Louvado o Senhor Jesus Cristo. Curva sua cabeça. Louvado o Senhor. A nossa irmã fez a oração, mas eu quero orar novamente com os irmãos. Deus Pai, aqui estamos diante do teu altar, e eu venho aqui como teu servo, como teu instrumento, como um pequeno, para ministrar a tua santa palavra. Eu sei que eu sou digno, eu sei que eu sou merecedor, mas está aqui, meu Pai, me use pela tua graça, pela tua misericórdia, porque eu careço da tua unção,
da tua sabedoria, eu dependo do teu Espírito Santo para ministrar os corações. E que através da tua santa palavra, o Senhor venha transformar, mudar, alcançar vidas nessa noite. E assim eu te peço, me guie e direcione, e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Louvado seja. Amados irmãos, aqui está um texto que é muito conhecido acerca do pecado e da repreensão do profeta Natan ao rei Davi. Esse texto é um texto que fala muito ao meu coração. É um dos textos que eu mais vejo Deus falar ao meu coração. Diversas vezes Deus fez eu extrair lições preciosas e também outras mensagens para trazer para o povo. Esse capítulo 12 mostra quando o profeta vai até Davi. O contexto é o capítulo 11, o qual mostra o adultério, o homicídio, que foram pecados que Davi cometeu naquele tempo. Na época da primavera, tempo esse que os reis saíam para guerrear, porque era o costume os reis saírem para guerrear, Davi era rei sobre Israel. E ele, sendo rei, ele tinha, pastor Anselmo, que ir para a guerra para guerrear. Mas nessa guerra, porém, Davi não saiu para ser Reginaldo. Era o costume de todos os reis saírem. Em vez de ele sair, ele enviou Joabe, que era comandante, no seu lugar, com os seus servos. Joabe teve êxito lá fora, porém Davi dentro do seu palácio não teve sucesso contra o pecado. Aqui estão duas guerras: guerra física e guerra espiritual. A guerra física, Joabe e o seu exército, que é o exército de Davi, consegue vencer e prevalecer. Mas, irmão Nilson, a guerra espiritual contra o pecado, Davi não consegue vencer e prevalecer. A palavra dos apóstolos nos traz que Joabe tem êxito, sucesso naquela peleja, naquela guerra. Eles vencem os filhos de Amon, cercam Rabá, e Davi está, porém, em Jerusalém, no seu palácio. E Davi se levantando, Davi tinha uma refeição, ele se levanta e começa a passear diante do seu terraço. E era vista uma mulher, Batseba, que era a esposa do seu servo Urias o Heteu. Avistando ela, Davi observa que era ela muito formosa, muito agradável à sua vista, e por conta disso ele faz uma pergunta aos seus servos, os seus mensageiros: quem é essa? E vão afirmar, trazendo uma mensagem e a notícia para Davi: ela é esposa de Urias o Heteu, aquele que serve Davi. Davi recebe a informação, a mensagem dos seus mensageiros, e aqui já começa, meus irmãos, a ministrar uma coisa, uma realidade para nós parar, para refletir comigo. Louvado é o Senhor. A mensagem que Davi recebe, dizendo que ela tinha um marido, que era a esposa do servo dele, era nesse momento que Davi tinha que restrear a sua vida. É nesse momento que Davi tinha que cortar o mal pela raiz. Mas ele continua dando liberdade, entre aspas, ao pecado. Ele continua abrindo as alas, as portas ao pecado. A palavra nos mostra que Davi, ele já recebeu a notícia, a mensagem, e essa mensagem que ele recebe era para ele se arrepender naquele momento e reconhecer: eu estou cometendo uma loucura, o que está acontecendo comigo, para eu pensar nisso, para eu cobiçar e mandar chamar esse povo do meu servo. Mas não, Davi não barra o pecado, Davi deixa o pecado entrar. E aqui é um perigo para nossas
há um grande perigo eu e você não barrar o pecado. Quem lembra da passagem lá em Gênesis 4, o qual Deus falou para Caim, meus irmãos: Caim, se você abrir a porta, o pecado vai entrar, Caim, porque eis o pecado está na porta e ele bate. Basta você dominar o pecado e ele não vai entrar. Mas se você abrir a porta, com certeza ele vai entrar. Existem duas pessoas que batem duas coisas, pessoas que batem em nossas portas. Gênesis 4 é o pecado, Apocalipse 3:20 é o próprio Cristo. Ele diz: eis tua porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo, tem comunhão. Então, se eu abrir a porta para Cristo, o pecado não tem vez. Se eu abrir a porta para Cristo, o pecado vai ser morador da minha casa, mas sim o Senhor Jesus Cristo. Não tem como deixar os dois moradores, o Cristo ou o pecado. Se eu abrir a porta para o pecado, ele entra como viajante, mas se torna um morador. Se eu abrir a porta para Cristo, ele entra como morador, e ele é o morador da minha casa. Aleluia. Se eu abrir a porta, ele vai entrar, vai deitar na cama, vai para a cozinha, vai cozinhar, vai querer ter uma refeição comigo. Mas quem abriu a porta do coração para Cristo, quem ceia com Ele, quem tem comunhão com Ele, o pecado não tem vez. Porque enquanto o pecado, a iniquidade, que é a prática do pecado, faz separação entre eu e Cristo, que é Deus, a palavra diz, lá em Isaías 59, enquanto isso, lá em João 14, esse Cristo é aquele que me liga com Deus e me reconcilia. Porque ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai se não for por mim. O que dá para entender aqui é que quando o pecado, que é a iniquidade, o pecado constante, o pecado não arrependido, o pecado que você pratica hoje, amanhã, e vai indo, e eu não mudo, eu não quero me arrepender, eu não quero parar, esse pecado não faz separação com Deus. Mas Jesus veio, aleluia, para me reconciliar com Deus através do seu sangue. Aleluia. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Paulo escreve a Timóteo dizendo que Cristo, Ele é o mediador entre Deus e os homens. Capítulo 2, versículo 5, ele diz sobre isso. Então Cristo é o mediador, pastor Marcelo. O que é mediador? Aquele que vai reconciliar, aquele que é uma ponte para a gente chegar, acesso em outro lugar. É tipo assim: Cristo é uma ponte, é um caminho, e eu estou no abismo, e Deus está ali ao outro lado, que eu não posso passar se esse caminho não está na minha direção. Mas Ele veio, Filipenses 2, aleluia. Ele esvaziou-se de toda a honra e majestade. Ele se fez servo, se fez homem, ele se humilhou a morte e cruz. Ele morreu por nós, aleluia. Ele veio e no Calvário, no Gólgota, ele pagou um alto preço. O véu foi rasgado, nos mostrando que hoje eu e você temos ligação com o Pai, somos reconciliados através da morte, o sacrifício de Cristo. Ei, ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Ele é o mediador, e através dele somos ligados, somos comunicados através dele, eu sinto a presença dele, eu sinto uma presença aqui, uma graça, uma manifestação, uma atmosfera de Deus. Ele é a ponte que nos leva até o Pai. Antigamente estávamos longe de Deus, mas hoje estamos perto para exaltar, para agradecer, para adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Você pode adorar Ele? Fala.
Só Cristo leva. Nenhuma religião, nenhum homem leva a Deus. Buda não leva, Confúcio não leva, Allan Kardec não leva, os papas não levam, nada leva. Nenhuma religião, nem o espiritismo, nem a Umbanda, nem o catolicismo, nenhuma religião leva a Deus. Mas Cristo leva. Cristo é aquele que nos reconcilia com o Pai. Ele veio para nos reconciliar com o Pai. Aleluia. Olha que presente, olha que alegria, olha que honra, olha que privilégio. Que coisa linda, louvado o Senhor. Porque ele vem para reconciliar com o Pai. Davi recebe a mensagem, mas Davi, ele manda chamar ela. Ela se purifica da sua impureza e vai se deitar com Davi. Davi manda ela embora, pensando ele que ia ocultar o pecado, que ninguém ia saber, que ninguém viu, imaginando ele que na cabeça de Davi, no fim na escondida no oculto, e no oculto na escondida ficará. Mas quem não dá ouvido à mensagem de Deus, recebe a mensagem do pecado. Eu vou repetir. Se eu não dou ouvido à mensagem de Deus, qual é a mensagem de Deus? Os mensageiros dizendo: Davi, ela é casada, é esposa do teu servo. Mas Davi envia os mensageiros dizendo: traz ela para mim. Se eu não dou valor, creio que a mensagem que Deus traz para me barrar, para me repreender, para me corrigir, para eu mudar, para eu parar, a mensagem do pecado vai enviar para mim. E qual a mensagem do pecado? Ela concedeu. Ela está. Ela manda uma notícia, uma mensagem para Davi: estou grávida. Porque Davi não é ouvido às mensagens. Provérbios é o livro da sabedoria. E eu amo tanto esse livro porque tantas vezes Salomão escrevendo e outros dizendo: dê ouvido à lei, dê ouvido aos mandamentos, bem-aventurado que ouve a repreensão, escuta os conselhos dos anciões, daqueles que te ensinaram para que vá bem a tua vida. Mas se não ouvir a mensagem, os conselhos, as repreensões, com certeza terá consequência. Com certeza o caminho é a morte, é a condenação. Davi tem que receber a mensagem dele. Se eu pequei, se nós pecamos, a mensagem, a consequência do pecado, o preço vai vir sobre nós. Paulo escreve em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus. Então a recompensa do pecado gera a morte, afastamento de Deus, separação, condenação, morte física e morte espiritual. Quando Adão e Eva pecam lá em Gênesis, eles estão longe de Deus, perderam a comunhão com o Pai, perderam o Éden, perderam a intimidade. E a pior coisa, meus irmãos, não é morrer, a pior coisa é perder a intimidade, é
Não deixa o pecado tirar o bem mais precioso que você tem, que é a presença de Deus. Não deixa o pecado tirar. É sua. Não deixa. A mensagem tem que vir. A mensagem vem do pecado. Davi recebe a notícia e ele quer consertar o seu erro com outro erro. Erro não conserta com erro. Fala para o seu irmão: erro não conserta com outro erro. A mentira não conserta com outra mentira. Mas a verdade João 8:32, conhecer a verdade vai libertar. Mas quando ele fala isso no texto, eu acho tão forte, meus irmãos, que tem judeus ali com ele e fala assim para Jesus: mas quem somos escravos? Somos filhos de Abraão. Aí o Senhor fala: mas quem pratica o pecado é servo do pecado. Mas como somos escravos, somos livres. Aí ele diz: mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. Aí nós vamos dizer para eles, irmão Emílio, profeta: vocês são filhos de Abraão, descendentes, mas são escravos do pecado. Para ser meu servo, tem que conhecer a verdade, que sou eu. Tem que viver essa verdade. Davi, ele deixou a mensagem da verdade de lado e deu espaço para o pecado entrar e ficar prático. Foi Davi, ele tenta fazer de tudo para Urias ir para casa, para se deitar com a sua esposa. Mas Urias era um servo fiel. Fala para o teu irmão: Urias era um servo fiel. Urias tinha fidelidade com o rei. Urias tinha preocupação com o rei. Urias tinha cuidado com o rei. Urias, ele era fiel ao rei. Urias não quer ir embora porque Urias tem algo dentro de si que é a fidelidade. Ele tem algo dentro de si que é o caráter. Ele tem integridade de dizer para Davi: Davi, eu não posso ir porque enquanto estão guerreando lá fora, você está sozinho aqui no palácio. Eu tenho que guardar a sua vida. Mas por detrás dos bastidores, que ninguém vê, mas Deus vê. Davi estava projetando a morte do seu servo. Gente, que força a palavra, meu Deus do céu. Aleluia. Davi prepara Urias, para Urias pode ir embora, pode ir férias, você pode ir para sua casa, que é a sua esposa. Mas ele prefere ficar guardando ao rei do que ir para sua casa aproveitar
Ele não abre a carta, ele não lê. A carta de Joabe, direcionada ao comandante. Urias é temente ao rei, gente, meu Deus do céu. Ele, meu Deus do céu. E ele leva para Joabe, o seu companheiro. Joabe abre a carta na frente do seu amigo companheiro. Joabe lê a carta. Davi está dizendo pela boca dele na carta: coloca Urias na frente da peleja, se afasta. Meu Deus, deixe ele sozinho, para que morra diante dos inimigos. Joabe está lendo a carta e vem o seu amigo, mas Joabe é alguém que prefere honrar o rei e trair o amigo. Joabe é alguém que prefere o título, o cargo e perder o amigo. O pior da história não é Davi, é Joabe. Porque Joabe anda com Urias. Joabe é companheiro de Urias. O que dói mais para Cristo não é o Israel, não é os fariseus, não é os sacerdotes, não é ninguém que nega ele, mas sim Judas, Pedro, que trai e nega, que andou junto com ele. É o que dói. Joabe não teve coragem de executar a ordem para não perder ponto com ele. Fala o teu irmão, perca pontos, mas não traia. Perca pontos, mas não corrompa o teu caráter. Tem valores inegociáveis. A tua chamada é mais a tua missão é negociável, cantora. A tua família não troca, não deixa Satanás levar, não negocie. Se reais, ele que mais. Perca o cargo, perca o título, a posição, mas não perca o caráter e a fidelidade. Não vem da herança do seu pai, porque negocia o negociável, não tem preço, não tem valor. Negocie o que Deus te deu. Não troque o que Deus te deu. Não troque, não troque.
assim: eu não posso negociar, não, eu não quero. A minha família não posso trocar por isso. O meu chamado, o meu ministério, não troque, não compensa. Não compensa, guerreiro. Não compensa trocar o que Deus te deu nas tuas mãos. Não compensa você negociar o que Deus te deu. Não compensa você que me perguntou também. Não troque jamais o que Deus te deu. É mais fácil. Continua o que Deus te deu. Não troque jamais. Por coisas artificiais e ilusórias, não compensa. O que Deus tem para você é sólido, é verdadeiro. Aleluia, não compensa. Davi foi, ele se acredita. Imagina todo mundo ali junto, pessoal, guerreando. Chega um momento que eles recuam e deixam alguém sozinho, vulnerável. Porque o diabo sabe, eu e você sozinhos somos vulneráveis. E Davi está ali, meus irmãos. Obrigado, pastor. Davi está ali, cheiroso aí, né? Graças a Deus. Aleluia. Me lembrou do show de Minas Gerais, eu passei em Minas. Aleluia. Ei, não troque. E Davi, Joabe se corromperam por causa do pecado. Joabe, ele recua com o exército e Urias está na frente. Urias é ferido e morre. E todo mundo volta como se nada houvesse acontecido. Mas o versículo 27 diz: e aquilo foi mal à vista de Deus, o que Davi cometeu. Mas Deus viu. E Deus envia outra mensagem a Davi. Porque aqui tem 3 mensagens dos mensageiros do pecado e de Deus. Aleluia. Agora é Deus falando com Davi. Não é mensageiro, não é pecado, é Deus. E Natan, profeta do rei, ele vem a Davi. Por que Natan não conta logo? Por que Natan enrola? Porque o rei tem espada. Natan teme a Davi. Natan é o tipo de profeta que quer agradar o rei. Como assim, Mateus? Prova isso, eu provo. Quem lembra aquela passagem? 2 Samuel 7, que Davi tinha descanso de todos os inimigos. E a palavra diz que Davi estava no palácio. E ele falou assim: eu quero construir uma casa para Deus, meu desejo é comprar. E falou para Natan, e Natan falou: Davi, pode ir, Deus é contigo, vai dar tudo certo. Mas quando Natan sai, gente, de noite, o pessoal fala: Natan, vem aqui, quero falar com você. Quem falou que eu mandei construir alguma coisa? Qual o momento da história para um juiz, para alguém que pediu para o rei, para construir uma casa para o meu irmão? Vai lá, Davi, fala para ele: Davi, eu te tirei das ovelhas maiadas, você não era rei. Eu te fiz rei. Davi, você não vai construir, mas vai ser o seu filho. Natan, profeta, que agradou o rei em certo momento da sua vida. Ele vem com uma parábola dizendo: havia 2 homens, um rico e um pobre. Nós sabemos que o rico é Davi e o pobre é Urias. E ele vai contando: o rico tinha muitas posses, adoradora de Deus. O rico tinha muitas posses, gados, ovelhas. E ele, em vez de pegar do seu rebanho, ele pegou a coleira do única do pobre. E essa coleira era íntima. Ela comia, ela bebia, ela estava no regaço do homem pobre. Ai, meu Deus do céu. Ele pega e mata e dá para o viajante. Por quê? Não quer prejudicar o seu rebanho. E eles comem a coleira. Davi, versículo 5, fica furioso. Fala comigo, fica furioso. Acendeu
que é uma bandeira para 4 vezes. Davi está lembrando da lei depois que pecou. E é tarde demais. Lembrar da palavra depois que peca. Tarde demais. E Natan vai abrir a revelação da mensagem. Versículo 7. E Natan diz a Davi: esse homem é tu. Imagine, gente, na hora que fala isso. Imagine, gente. Tu é esse homem. E agora vai. Assim diz o Deus de Israel: eu te ungi a rei, te livrei da mão de Saul, eu te dei tudo isso. E se achaste pouco, Davi, era só falar comigo que eu te daria. Gente, que dor foi no coração de Davi. Sabe por quê, irmãos? Irmãos, que dor, irmãos. Por que, Mateus? Porque ele está dizendo assim: Davi, te fiz rei, te livrei da mão de Saul, te dei tantas esposas, concubinas, te dei Israel, te dei Judá. E se tu achasse pouco, era só falar comigo. Eu ia te dar mais, Davi, era só falar comigo. Não procure fora o que a presença dele tem para você. Fala para o irmão: não procure fora o que o céu tem para você. Não procure fora. A nossa irmã ali, a nossa irmã Bia, levanta para uma guerreira. Os céus tem para você aqui dentro também. Não precisa ir fora para procurar o que o céu tem para você, porque Deus vai te dar aqui de dentro, em Maraxém, algo especial. Não procure fora o que o céu tem para você. Se você achar pouco, peça mais que ele te dá. Ele vai te dar. Mas Davi, você desprezaste a palavra do Senhor que os mensageiros entregou para ele. E você fez mal diante do Senhor. E mataste a Urias, o Eteu, com a espada dos filhos de Amon. Quem matou Urias foi Davi? Não. Mas quem Deus atribui a morte? Ará? Porque ele é aquele que manda. Davi é culpado da morte. E agora Deus fala para Davi: o que você cometeu vai vir as consequências. A espada não vai passar da tua casa. Gente, o que aconteceu na casa de Davi? Irmão queria matar o outro. A filha dele foi avisada. Queria roubar o trono. O filho, usurpar. Olha a espada de Deus. E outra coisa, olha o que o texto diz: Davi, você tem que dar o culto no culto a esposa dele, mas perante o sol e Israel vão pegar suas esposas. E quem pegou? Absalão, seu filho. Segundo Samuel 16, a palavra diz: e Absalão tomou as concubinas do seu pai e teve relações à vista de todo Israel e todo mundo. O que ele foi na escondida, Deus trouxe a tona para todo mundo. Eita, Davi sofreu muito, gente. É porque a polícia entendeu lá nos Salmos. E é nesse contexto que Deus está dizendo: Davi, você pecou, mas eu não vou te matar, mas o teu filho eu vou matar. Porque se eu não estou dando teu filho, as nações vão pecar contra mim, dizendo: Deus deixou Davi impune do pecado. Então Deus ia pegar o filho dele. E aqui eu vou encerrar essa mensagem e eu termino agora. Davi escreve um salmo, que é o meu favorito, que eu mais amo. É esse o 15, Salmo 51. E ele diz para Deus: tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Apaga as minhas missões, os meus pecados. Me lava, Senhor. Me purifica com ensopo. E eu tornarei mais branco do que a neve, do que a mão. Traz a alegria da salvação novamente. Pai, aleluia, não tire de mim o teu Espírito Santo. Não me lance fora da tua presença. E ele começa a dizer: tenha misericórdia de mim, me purifica, me lava, me perdoa. Eu reconheço, eu confesso, eu pequei contra ti, Senhor. Mas
morre. Davi se levanta, meus irmãos, ele toma uma atitude diferente. Ele não murmura contra Deus. E ele ouve os céus cochichando lá dentro, e não queria contar para ele. Quem vai contar para Davi que o filho morreu? E eles não teve pergunta: morreu o menino? Morreu. E Davi se levantou, lavou o rosto, vestiu roupas novas, comeu e foi para a casa do Senhor adorar a Deus. Sabe por que Deus vai falar em Davi, gente? Duas coisas para você entender. Aliás, 3 coisas. Primeiro, Davi reconheceu que a casa dele morreu, saiu um dia, e queria as consequências para ele, não para ele. Segundo, Davi, depois que perde no luto, sabendo que era consequência do pecado, porque ele pecou, ele ainda adora a Deus e veio uma luta e adorou a Deus. Terceiro, depois que o homem foi para Rabá e venceu os inimigos, ele volta e diz: Davi, eu não posso conquistar a cidade, senão eu vou me exaltar, dizendo que foi eu que conquistei. Faz assim, Davi, isso aqui é lindo de João, essa parte dele. Ele fala assim para Davi: vem comigo, eu fiz tudo, mas eu vou deixar o crédito e a honra para você. Você invade a cidade, conquista e você leva a honra, e o seu nome é exaltado. Terceira coisa, mesmo Davi errando, pecando, não deixava as responsabilidades, os compromissos e o seu chamado, que era a guerra. Então nunca perca isso. Não sei o que você sabe essa noite. Se você errou, reconheça, se arrependa, mas não pare de adorar a Deus, não pare de exercer essa função. Davi é guerreiro e ele tem que exercer a função dele. Então nessa noite, sai daqui com essa palavra. Não pare de exercer a tua função. Não pare de adorar o Senhor. Não pare de se arrepender quando você errar. Reconheça, porque Deus ele vai te honrar. Se por de pé, ele vai a falhas. Ele vai a falhas, chega mais. Ele tem que ir na raia cheia. Aleluia. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Aleluia. Quer orar, irmão? Pediu? Amado ao Senhor rapidamente. Aleluia. Já ensinei já. Mas sai daqui diferente. Sai daqui com essa palavra no teu coração. Não deixe nada te barrar a tua adoração, o teu ministério. Não deixe o pecado. Essa noite sai diferente. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Porque Ele tem algo para entrar na tua vida. Amém? Deus abençoe. Feche os teus olhos. Se o Senhor trouxe pela segunda vez a mesma pregação, é porque é confirmação de que Ele precisa que os nossos ouvidos estejam atentos a receber essa palavra. Precisamos ouvir, Senhor. Nós precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a nos arrepender. Nos ajuda, Senhor, a nos lançar aos Teus pés. Nos ajuda, Senhor, a não cometer os mesmos erros. Nos ajuda, Senhor, a mudar as nossas
Você, como é você
alguém aberto já aqui, é Jesus. Aleluia. Então não abre não. Feche a porta. Feche, tranca a porta dele com a chave. E dê a chave para Jesus. E não deixa o pecado para nós. Deixa a chave do teu coração em nome de Jesus. Porque o pecado vai ter mais na sua vida. Amém? Porque Deus que vai tratar, vai curar e vai salvar para a glória dele. Amém? Mateus é uma bênção, é um filho amado. Já estava com saudade. Estava viajando. Eu liguei para ele e falei: filho, leva uma palavra na segunda-feira. Você já chegou? Ele falou: já cheguei. Eu vou sim. E é uma bênção. Louvado seja Deus, ele não cobra para ministrar. Se ele cobrasse também, não precisava nem soltar, porque é de graça que nós aprendemos e de graça que nós temos que passar. Amém, crente? Só que ele trouxe ali, você trouxe hoje? Trouxe. Ele trouxe ali umas trufas, bolo, livros. Vamos honrar a vida. Deixa de honrar não, tá bom? Em nome de Jesus, bate palma para Jesus mais uma vez. Deus é maravilhoso. Se o Senhor permitir, sexta-feira nós vamos estar aqui, culto do avivamento, e nós vamos outra vez se avivar na presença do Eterno. Amém? Estenda suas mãos para cá, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a doce comunhão do Espírito Santo esteja todos os dias com todos vocês. Somente aqueles que crerem, dê a tua melhor salva de palmas.